Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo sábado, dia 11 de dezembro de 2021. Eu volto aqui com um primeiro fluxo de notícias e atualizações, pelo que eu pude colher, né, gente, entre essa noite de sábado também e essa manhã de domingo. Eu já tive hoje na sua telinha, né, hoje de manhã, conversando sobre um assunto do mundo da criptografia, né? Quem não viu pode estar vendo esse conteúdo, se achar interessante, foi a parte 2. E a parte 1 eu trouxe ontem, logicamente. E muito obrigado a todos os amigos e inscritos que estão no meu canal desde o começo, aos novos inscritos que vêm conhecendo e me conhecendo através da plataforma. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Muito obrigado por essa força. Vocês ajudam o irmão aqui a construir um canal, né, um meio de comunicação entre várias pessoas aí envolvidas nessas operações globais, né? Pois isso não só ocorre no mundo todo, né? São processos globais e, ao nosso ver, né, pelo menos ao meu ver, ao ver dos provedores da inteligência, desses canais que eu sigo, esse é um processo complicado que pouco compreendemos ainda, né? Mas estamos caminhando para que ele aconteça. E dentre esse emaranhado de notícias, né, meus amigos, essas agulhas nesses palheiros, né? A gente vai buscando ter uma compreensão um pouco mais abrangente para entender de fato aonde vai ocorrer, né? Como que vai ocorrer, o que vai ocorrer desse processo, né? Mas, enfim, o que eu venho constatando, como eu venho falando para vocês, é o que eu acredito, né? E para continuar isso, né, eu vou trazer mais algumas informações agora nesse período tardio, né? Então vamos lá. Dei aquela passadinha no canal do Mark, né, para observar um breve resumo sobre aquela grande conversa, e o que eu pude colher é o seguinte. Boa noite, Mark, obrigado por trazer todas as suas atualizações e notícias de IRV. Você já ouviu falar que o Iraque está sendo pago hoje? Ainda não, mas temos algo muito positivo. Frank26 em seu canal disse que o Kuwait disse que acabou há poucos minutos. Ele disse que pagou sua dívida e está livre. Os pagamentos regulares ao Kuwait foram interrompidos. Essa é uma peça muito importante. O Banco Central do Iraque anunciou que encerrou todos os acordos bancários necessários com o Federal Reserve dos Estados Unidos para impedir a dedução automática da compensação ao Kuwait. Esta é uma grande notícia. Isso era necessário para que o Iraque ingressasse no mundo internacional, ascender à Organização Mundial do Comércio e negociar livremente com uma moeda internacional. Isso saiu hoje, e isso foi grande. Bom, essa foi uma notícia dita ontem à noite, tá, gente? Então, eu estou trazendo aqui porque isso é novo para nós também, né? E para a maioria das pessoas que acompanham, né? A não ser quem já tenha acompanhado ela de antemão já ontem no canal do Mark, né? Mas isso é uma coisa importantíssima e um passo primordial, né? Aliás, não só o Mark, como o Charlie Vard e Simon Perkins, eles têm feito algumas lives e conexões sobre isso, muito interessante desse processo que nós estamos passando, né? E eu prefiro acreditar nesses provedores de inteligência, né, que falam idoneamente na internet sobre esse processo, né? Até porque vemos hoje em dia que a mídia a qual intitula e rotula as notícias, né, acaba manipulando tudo, né, gente? Então, nós precisamos ter, né, e pensar, né, como pessoas de fé, né? Porque o cristão, antes de tudo, né, ele se torna uma pessoa inteligente na fé, né, porque ele conhece a verdade. Então, eu acredito que nós temos que ter o conhecimento de tudo, né, e saber para onde o mundo está indo de fato, onde a tecnologia está indo, né, e todas essas questões de reformas monetárias e financeiras, né, como eu venho falando. E porque eu venho falando, não, né? Que todos esses canais que eu acompanho e falo, eu venho procurando reunir o que eu absorvo de mais importante e postar, né?
E seguindo aqui, né, meus amigos? Bom, uma cartilha para o RV. Há uma grande expectativa de movimento hoje em Reno. Hoje que seria amanhã, né, no caso, né? Ele fala da notícia ontem, mas falando hoje, né? E após o anúncio do Iraque. Esperançosamente pela manhã, saberemos se houve movimento em Dubai 1 e 2 quando o Iraque está fazendo o último pagamento. Essa foi a melhor notícia de hoje. Eu acredito que eles podem segurar o último pagamento até que o evento de gatilho ocorra. O que é esse evento de gatilho? Nós não sabemos. O Iraque e o Kuwait com o Dinar apoiado por ouro em Brad Barton. Eles nos deram um esboço sobre isso. Talvez 1 ano e meio ou 2 anos atrás, eles chamaram de iDinar. Eles teriam um dinar digital apoiado por ouro. Tem sido chamado de dinar de ouro ou iDinar. A versão em papel representa a versão digital lastreada em ouro. Mal posso esperar por alguns perdões de dívidas começando nos Estados Unidos. Estamos observando relatos de pessoas pagando contas e seus saldos sendo reduzidos a 98%. Não sabem explicar, mas confirmam que é devido. As notícias são maravilhosas no perdão de dívidas. Recentemente ouvimos falar novamente disso em vários países. Espero que todos estejam com boa saúde e todos os nossos sonhos para a humanidade se tornem verdade muito em breve. Nós também esperamos, né? Bom, meus amigos, então, a princípio, no canal do The Original Marquise ontem, né? Ontem à noite foi dito isso. Então, algumas posições eles nos dirá hoje de novo, né? Eu vou estar de olho em cima e trazer, né? Porque eles são pessoas muito bem conectadas com esse movimento, inclusive ele, né? Um cara muito bem interconectado com isso globalmente. Ele faz processos e lida com todos esses trâmites globais também, né? Está por dentro com informações de pessoas de redes bancárias ligadas a esses países, né? De conexão com o Iraque, principalmente. Ele tem contatos no Iraque também, ele tem contatos na Suíça, propriamente com o Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, né? O HSBC de Zurich, tão famoso aí por distribuir, fazer uma distribuição, por ter um papel, fazer ainda, né? Ele não está fazendo, né? Ele está tendo algumas autorizações, creio eu, para liberação de fundos fiduciários, mas não são não são fundos comparados aos fundos de resgate, né, que economicamente nós estamos falando, que virão com a reforma monetária, né, que nós aguardamos que aconteça em breve. Mas alguns fundos estão sendo distribuídos por esses redemption centers, né, autorizados a lidar com essas quantias e fazer essa gestão desses fundos em grande escala, né, pode-se dizer. E vamos vendo, né, vamos crendo, né, meus amigos, nessa reforma. Eu acredito que em breve a gente possa ver, se ainda não vê isso esse ano, né, que acredito que estou começando a inclinar que seja pouco provável, né, que vejamos isso. Até porque, bom, é a minha opinião, né? Mas, enfim, não deve afetar a opinião de vocês, né? Não deve afetar a opinião das pessoas em escala geral, né? E muito menos das pessoas que são alimentadas com informações mais positivas até, né? Enfim, eu observo os provedores da inteligência e eu me mantenho como eles dizem para a gente se manter, né? Que é gerenciar as expectativas sobre isso, porque esse é um processo bem severo e complicado. Ele vem se mostrando muito alternativo nesses últimos anos, né? Ele vem se mostrando tendo uma cadeia de muita evolução, porém também ele tem muita transgressão, né? E eu gostaria de poder explicar isso de alguma maneira, né? Então eu reuni aqui um breve texto, né? Para que a gente possa entender um pouco
essa linha, né, como que fala, essa linha do tempo de RV, né, baseado nos conceitos mais recentes, né, e se vocês, né, se interessarem, sejam, né, aguardem aí que eu já vou falar. Bom, vamos lá. Estamos esperando que algo venha de algum lugar. E de onde? Os programas de prosperidade global estão prestes a ser anunciados e ativados de acordo com fontes de inteligência. Em suas opiniões, quando os programas de prosperidade são anunciados abertamente e publicamente, eles mudarão permanentemente a civilização em todas as formas relacionadas ao dinheiro. Porém, não creio que seja tão rápido como nos últimos anos disseram que ia ser. Porque, primeiro, terá que ser concluída a reforma do sistema financeiro mundial, o que leva praticamente alguns anos, para depois executar todo o programa de redenção da humanidade a esse sistema que é muito complexo. Então, eu colocaria mais alguns anos nisso. Né? Bom, gente, só abrindo um breve parênteses, né? Aqui, né? Fazendo um adendo. Me desculpa, eu recebi alguns feedbacks quando eu leio, a voz tá boa, né? Aí quando eu começo a falar, a voz fica baixa, né? Gente, nem tudo é perfeito, né? Mas assim, eu vou procurar falar mais alto. Eu geralmente sou uma pessoa que não fala muito alto, né? Mas enfim, eu vou tentar falar mais alto, né? E assim, o que eu acabei de dizer, né? Todas essas reformas que nós estamos vendo, nós vimos durante anos essas reformas, principalmente essas reformas econômicas, com moedas e toda a cadeia monetária do mundo. Então, essa questão que eu li, que pode levar alguns anos, isso já está acontecendo. E nós estamos breves a ver isso, né? Eu acredito que a próxima reforma que nós estejamos a ver, né, é uma reforma global na área da internet. E quando isso vir a ficar mais acessível a todas as pessoas aqui da Terra, né? Pelo menos a questão da internet, uma internet mais rápida e livre a todos, com segurança, né? Para que as pessoas possam acessar aí algumas tecnologias que eu acredito que no fim do ano que vem já estarão, né, sendo suportadas, né? Que é a tecnologia do metaverso. Então, se o próprio Mark Zuckerberg, né, vem apostando nisso, algumas empresas, não só a empresa do Mark Zuckerberg, né, como várias outras, né, de empresas que mexem com tecnologias de placa de rede, de recursos visuais e gráficos, de tecnologia visual 3D, essas coisas, né, elas estão investindo pesadamente no metaverso. E isso porque ele nem aconteceu ainda, né, gente? Isso porque ele nem aconteceu, mas elas estão investindo pesado. Então, o próximo passo do metaverso, se estão investindo pesado, é porque sabem que vai existir uma internet capaz de suportar o metaverso. Porque o metaverso vai ser um ambiente muito mais pesado que a internet, que é um recurso totalmente que necessita de uma internet muito mais rápida para ele existir. Ou então, o que é mentira então? Será que essas empresas que estão apostando, Facebook, Nvidia, né, essas empresas todas aí que mexem com equipamentos de tecnologia de óculos e tudo, elas vão quebrar? Ou elas sabem que o futuro vai vir e uma internet muito mais rápida vai ser disponível? Porque só com uma internet muito mais rápida é que isso se torna concebível. Então nós temos que observar aí que grandes empresas, né, elas já estão se posicionando a movimentos globais que ainda não existem, né, até uma tecnologia ainda que não é existente, mas elas já estão trabalhando para isso, porque elas sabem que vai vir alguma revolução, pelo menos na área tecnológica. E essa é a aposta que muitos estão fazendo, né? E eu acredito que eles estão completamente certos e o metaverso vai ser uma aposta e todo mundo vai migrar para lá, né? Mas essa tecnologia é algo que, né, vai alienar uma grande porcentagem da humanidade, é isso, né? E temos que observar, né? Porque eu acredito que isso esteja uma linha aqui de mais ou menos, nós estamos em 2021 agora, entrando em 2022, eu acredito que todo esse ambiente, inclusive o mundo no metaverso, já esteja disponível até 2023, 2024, estourando, né? E vamos observar, né? Espero que possa
ajudar mais do que prejudicar, né? Embora as profecias dizem que aliena o ser humano, né? A tecnologia vai alienar o ser humano, uma porcentagem da humanidade. Então já vamos vendo desde já os verdadeiros conceitos, né, meus amigos, que quem veio sempre, né? Deus criou o universo em sua essência para que o universo contemplasse sua glória. Né? Eu acredito que o ser humano veio para reinar e governar, né? E que Deus está aqui sobre nós e enviou seu Filho para que houvesse uma reconciliação conosco. Então, nós temos que nos apegar que o que nos salva realmente desse mundo e o que nos coloca à frente não, né? Mas eu digo, nos coloca no caminho certo, né? É a fé em Deus Pai Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Muitas teorias pregam coisas de que, não sei se talvez seja ignorância da minha parte ou não, mas muitas teorias pregam que existem outras entidades que estão vindo para ajudar e outras coisas, isso, né, várias posições. E às vezes isso é muito contraditório ao que a própria Bíblia nos diz, né, meus amigos? E a Bíblia, né, embora nós saibamos, né, que pelos tempos, né, muitos tentaram, né, retirar evangelhos ou colocar evangelhos, né, ou mexer na palavra sagrada de Deus, né, isso foi nos deixado para ter uma direção e orientação do que é a verdade e orientação do que é a vida. Então não há outro Salvador, não há outros benevolentes. Há Jesus. Quem estiver nesse caminho vai ter vida eterna, eu acredito. Né? E é nisso que eu creio. Né? Gente, e seguindo aqui o que eu estava falando, né, sobre aquela linha do tempo em GCR e RV, né, e essas reavaliações, vamos seguindo. Né? Eu estava dizendo, né, que vai ser concluído um sistema de uma reforma monetária, né, no sistema financeiro mundial, e depois é um programa da humanidade se encaixar, né, as pessoas se encaixarem nesse novo sistema. E seguindo, os fundos protegidos que dizem estar envolvidos nessa redenção são os fundos denominados Saint Germain Trust Global Funds. Esses fundos contêm metais preciosos e moedas no valor de trilhões para americanos e outros povos. Entre outros projetos, esse dinheiro será usado para comprar todas as corporações de petróleo, bancos e cartéis farmacêuticos e eliminará ou cancelará permanentemente dívidas pessoais, corporativas e nacionais em todo o mundo. Os recursos do Saint Germain Global Fund são adicionais e separados do Global Settlement Funds e das Global Guarantee Accounts, SGWT. Esses recursos também são adicionados ao ouro da dinastia Manchu, e este ouro está nas mãos dos sucessores do último imperador chinês, Pu Yi. Este é o ouro privado, não o ouro do governo chinês. Em outubro de 2018, o Sindicato da Família Manchu doou 4,5 bilhões de títulos Henry Morgenthau de 1934, denominados em dólares americanos, para a White Dragon Society no Japão, a fim de financiar o estabelecimento de uma agência meritocrática de planejamento futuro para a Terra. Este foi o financiamento inicial suficiente para começar o trabalho de erradicar a pobreza global, parando a destruição ambiental e financiando a expansão humana no âmbito geral. Voltando às origens, o dinheiro estava originalmente programado para ser liberado nos anos 2000. Mas a Casa Branca de Bush e seus conspiradores legais e bancários ao redor do mundo
impediram este desembolso de alguma maneira. E quase todo o conhecimento da existência foi eliminado por meio do controle corporativo global da grande mídia. Mas isso está mudando agora. Os eventos de bastidores influenciados começaram a acelerar nos últimos anos. E a partir de 2008, o foco global na corrupção política e financeira mudou dos Estados Unidos para a Europa. 8 gerentes sêniores do Deutsche Bank foram presos na época, e uma célula de conspiradores ligadas foi presa ao mesmo tempo em Londres. Já no primeiro semestre de 2016, ficou claro que o termo preciso não poderia ser usado para descrever publicamente esta prosperidade global, assistência humanitária, construção de infraestrutura e refinanciamento de moeda estrangeira que se tornaram necessários. Com quase 2 décadas se passando desde 2000, e com a deteriorização corrupta da maioria dos aspectos da vida no mundo ocidental, que atingiu tal degradação visível, os aspectos tiveram que ser integrados nas reformas necessárias e somados a uma série de outros aspectos financeiros e iniciativas de resgate organizacional, nas quais estavam envolvidos a Ásia e a BRICS Alliance, que assumiram a liderança. E esta foi a grande origem. Há atrasos. Vamos observar a linha do tempo. Entre o início e meados de 2017, foi dito que houve um atraso entre os principais agentes signatários do Tier 1 devido a divergências técnicas sobre a melhor forma de monetizar e reservar a enorme quantidade de ouro fora dos livros da Ásia. Parte desse ouro não foi quantificado ou estampado na forma de uma barra, conforme exigido pelos internacionais cânones. Mas agora, os fundos parecem estar prontos. O reinício da moeda mundial lastreada em ouro já está definido. Os canais para fluxos de capital são limpos e claros. Irão contornar completamente o Banco de Compensações Internacionais, o Sistema SWIFT de transferências internacionais, a Reserva Federal dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e até mesmo os acordos de Basileia propostos. As pessoas começarão a falar em números astronômicos. Toda a população se beneficiará. Existe dinheiro lastreado em ouro mais do que suficiente atualmente para a existência e para qualquer ser humano sem dívida de qualquer tipo. Vamos tentar compartilhar esses recursos de forma justas e tentar implementar sistemas bancários em todo o mundo para oferecer esse patrimônio monetário. Todos podem ter acesso a essa redistribuição de programas, e ninguém será capaz de pará-lo, nenhum indivíduo ou organização em qualquer lugar. Bom, meus amigos, concluindo, né, esse breve epílogo, né, e eu acredito muito em todo esse movimento, né, vamos observando, estamos chegando realmente ao fim do ano, muitas pessoas ainda com muita fé, eu também tenho muita fé no acontecimento em si, e não em épocas ou datas, né, que fique bem claro, eu acho que é assim que nós temos que observar este movimento, né, a fim de não nos agredir mais, né? São muitas pessoas que depositam tanta fé nisso que já esqueceram de Deus, né? Não existe mais Deus nesse mundo, meus irmãos? Ou isso já o consumiu de tal maneira que você só vê isso à sua frente? Esse é um plano de pensar terreno, né? Temos que pensar de forma espiritual, de forma certa, e observar que esse é um processo muito complicado e está longe de pessoas assim como eu mesmo, até como nós e como qualquer pessoa aqui no Brasil, né? Está longe dessa pessoa saber, vai acontecer tal dia ou em qual data, né? Eu mesmo digo que nós vamos saber só depois que acontecer, e só depois que nós vermos acontecer. Porque isso é uma coisa que até não acontecer, não há como, né, ficar em privado.
quando começar a redistribuição geral, né, isso vai vir a público. Né? Não tem como, gente. E não há outra forma de pensar mais certa. Né? Então vamos tomar cuidado com o que a gente nutre, né, nesse nosso cérebro, né? E vamos tomar cuidado aí com algumas colocações e objeções, né? E imaginar realmente o que é possível, né, desses momentos, né, e destes grandes movimentos, né. E se sobrar um tempinho, se vocês quiserem passar aqui no meu canal, sejam sempre muito bem-vindos. O irmão aqui agradece a cada um de vocês que me dá a força da inscrição, que gosta do conteúdo, né? E, como sempre, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Todos os tripulantes da nave, ao infinito e além! E sempre além, né? Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Eu volto mais tarde com novidades e posições importantes do RVGCR. E quem quiser me acompanhar, as portas estão abertas, né? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tenham todos um excelente sábado, né? Uma excelente continuação do sábado, né? Tchau, tchau.